Saudações, me chamo Sérgio e neste vídeo vou te mostrar como restaurar e retirar toda a pintura de uma imagem de gesso usando thinner e sem danificar nenhum detalhe e textura da imagem. Bom, quando eu recebo uma, uma peça, ela vem, né? Normalmente eu faço isso para outras pessoas, né? E ela vem embalada e com os pedaços, né? Daquilo que você, daquilo que eu preciso consertar, né? Então é mais ou menos assim, ó. Essa peça tem aqui alguns, vou vendo ali, né? O que está faltando da peça e o que pode ser colado, tá? Nesse caso aqui tem 3 partes, né? Então eu vou tentando achar ali onde é que as coisas se encaixam, né? E, e para que eu vou conseguindo montar esse quebra-cabeça, eu uso uma fita, né? Ou durex ou fita crepe ali para só fazer uma montagem para ver o que tá faltando da peça, né? Então é assim que eu vou iniciando esse processo de avaliação, né? Essa é a primeira parte, né? Avaliar como é que se a peça está completa, o que ela está faltando, quais são os defeitos que ela tem, né? Às vezes, nesse caso aqui tem quebrado e esse canto aqui não tem o pedaço, tá? Então, a próxima fase para fazer é tirar toda a pintura, né? Eu uso Thinner 7000, venho bastante da indústria automobilística, então uso bastante produtos da indústria automobilística e para ir retirando. É um thinner forte e que eu recomendo você usar uma máscara de proteção PFF2 e luva nitrílica. Nesse caso aqui eu não estou usando luva nitrílica, estou usando uma luva descartável. Ela não é muito boa, ela derrete, né? Se você colocar muito thinner nela, ela derrete, então não é a luva mais indicada. Ela protege, né, por um período, mas você pode precisar usar mais de um par de luvas, mas a luva ideal para esse caso aqui seria a luva nitrílica. Então eu vou passando, né, e sempre use também um pincel macio, né, vá passando isso devagar, para que não haja não perca nenhum detalhe, né, da sua peça, né, não fazer muita força. O gesso é um material bastante sensível, então o pincel macio vai te ajudar a só retirar a pintura, né, que é isso que nós queremos. Nesse caso aqui só tinha uma mão de pintura, era pintado em cera, então o thinner tira bem e às vezes você tem imagens antigas aí que tem 3, 4 mãos de tinta, então é importante tirar e daí você já consegue avaliar se tem mais algum defeito, né, na peça. Eu uso um pote, né, e um pote descartável para poder fazer. Então essa é a segunda parte, né? A primeira parte é avaliação, a segunda parte de retirar a pintura e a próxima fase, né? Aí já limpei, limpa com papel higiênico, com papel toalha e dá para reaproveitar, né? Então esse é o material plástico. A próxima parte eu faço pego um estilete e nas partes que eu vou colar eu faço uma raspagem ali em 45 graus para que fique um sulco que eu possa preencher com gesso. Né? Se ele ficar muito próximo, é difícil de eu preencher, de eu colocar material, e isso facilita no acabamento depois da peça. Então deixa um sulco ali de alguns milímetros para que eu possa pôr o material, né, que eu possa pôr o gesso e depois fazer o lixamento e dar o acabamento. Então vou fazendo esse sulco aí em todas as peças que eu vou colar, 45 graus
parte, e para que eu possa... Então, essa outra parte. O que eu posso colar, eu já deixei 3 colas ali, são as colas que eu uso. A cola... A cola instantânea, né, tipo Super Bonder, a cola bicomponente ali, que é a cola que pode ser Araldite, essa Poxipol, e também pode ser a cola branca, tá? Nesse caso aqui, nesse canto aqui, eu usei a cola instantânea, né, a tipo Super Bonder, ela é bem rápida, né, alguns segundos, e você vê que ficam aqueles sulcos para que eu possa preencher depois de material. Nesse caso aqui não saiu cola nenhuma, né, não saiu cola fora naqueles sulcos, então eu tenho espaço para fazer. Agora, a cola bicomponente, né, e mistura as duas partes, ela tem um tempo maior aí para secagem, né, essa cola aqui em especial são 10 minutos, né, mas é uma cola muito, muito resistente, também gosto de usar essa cola para fazer essa união. Então, vou unir ali as duas partes, e ali ficou um pouco de cola naqueles sulcos, né? Então eu pego com a espátula e vou tirando o excesso de cola e aguardo até ela estar completamente seca, tá? Nesse canto aqui, então sujou ali, eu vou fazer, eu vou ter que restaurar, né, e colocar material, então deixo limpo para que o gesso grude perfeitamente nesse canto. Bom, a parte do gesso, o gesso é sempre assim, é gesso sobre água. Então você põe, eu peguei um copinho aí de 50 ml, pus menos da metade de água e vou colocando gesso. É mais ou menos metade de água, metade de gesso. Quando tiver cheio de gesso, você dá uma misturadinha, vai ficar mais ou menos líquido, não muita água, não sem pouca água, né? E com uma espátula, pode ser uma espátula de unha, né? Nesse caso é uma espátula dental, eu vou colocando esse gesso que está mais ou menos líquido, né? Nesse sulco, tá? Vai ficar um excesso, não tem problema, depois a gente limpa, e é justamente para isso, para preencher todo aquele sulco, né, que nós fizemos de 45 graus ali com o estilete, e vamos fazendo isso. Pode usar o dedo, pode, né, usar um paninho também para ir tirando o excesso, e daí você já vai vendo que só vai ficar o sulco. Às vezes fica um pouquinho nos detalhes, antes de secar, você já vai tirando os excessos. Olha, aqui tem bastante excesso, então, ó, como ele não está seco ainda, você vai retirando e já vai dando um acabamento inicial. Ali faltou ali um pouco, você vai vendo, você vai avaliando, né? Não pode faltar material, não pode ficar buraco, para que depois você tenha condições de fazer um lixamento e ficar um acabamento perfeito. Se precisar, molha na água, enquanto ainda não está seco, e vai fazendo esse acabamento. Pode usar o dedo, como eu te falei, pode usar um pano, e você vai vendo aquele sulco preenchido com... Se você quiser usar um cotonete, também pode ser, mas o dedo e um paninho ou uma espátula, essas de unha, já é suficiente para fazer esse trabalho, tá? Então, aqui você já vê a união ali, aquele frisinho que ficou melhor, e depois o lixamento vai ajudar. Então, a primeira parte só deixa o acabamento, deixa ele preenchido completamente, para que não falte material. Essa é a primeira parte de fazer com o gesso, né? Não é o acabamento final, você não consegue dar o acabamento final, e nem é essa a intenção. A intenção inicial aqui é preencher com gesso aonde está faltando material,
tá? Então, não deixa nenhum buraquinho, vai olhando ali com tranquilidade. É bom ter uma lâmpada, né? Se você tiver um abajur, é importante, para que tenha uma boa iluminação. Se não tiver, perto de uma janela, fazendo durante o dia, já é suficiente. Mas tem que ter boa iluminação, para você consiga ver e perceber detalhes, né, da sua peça, tá? A outra parte que nós vamos fazer agora é um preenchimento. Então, eu uso a espátula ali, forma como uma colherzinha, e vou colocando, ó, dando a peça limpa, vou colocando o material, ele vai, vou colocando gesso, ele vai, já em contato com o ar, ele vai vai ficando sólido, e você vai colocando uma camada sobre a outra, tá? Então você tem que fazer com que fique na mesma direção, não falte material. Se faltar material, depois na hora de lixar você vai perceber isso e vai ter que fazer de novo. Mas o ideal é fazer um pouquinho mais, porque depois você pode lixar e tem material para lixar, entendeu? Esse é o grande trabalho. Então fica na mesma linha daquilo que você estava fazendo. Agora nós vamos trabalhar no canto, ó. Então vai pondo em pequenas quantidades, ó, ele vai, como está tudo limpo. Se você quiser também dá para molhar um pouquinho, se for um gesso que esteja muito seco, ele ajuda a grudar, né, um gesso no outro. Então vai pondo aos pouquinhos, ó. Vai pondo aos pouquinhos, vai fazendo pequenas camadas e vai olhando lateralmente, por baixo, ver se eles estão na mesma direção, se tem material suficiente, que depois nós vamos fazer o canto novamente, fazer toda essa parte. Então, eu uso uma lâmina de estilete cortada. O gesso é extremamente... ele enferruja, né? Ele é extremamente corrosivo, então essa lâmina aí, como é de ferro, no outro dia vai estar toda enferrujada. Então, se você for usar, saiba que essa lâmina, você vai perder essa lâmina por ser de ferro. Se for um material inoxidável, que é o caso daquela espátula, não tem problema. Então, todos os gesseiros, né, usam ferramentas de aço inoxidável. Mas se for usar de ferro, já saiba que ela vai enferrujar. Ele é extremamente corrosivo, é uma característica do gesso, tá? Então aqui, daí vou esculpindo, né, já o canto, né? Eu tenho 3 cantos iguais, então, né, é um canto chanfrado e tem um sulco, né? Então é isso que eu vou fazer inicialmente, tá? Então, primeiro você coloca material e deixa ele relativamente na forma que você quer. Então, eu até deixei ele em pé para você ver aonde eu vou fazer agora aquele sulco que dá volta em toda a escultura, tá? Então, vou cortando, tirando o material para ter a forma. Já está a forma do canto, já tem material suficiente para fazer o canto da imagem, e aí vou fazendo, como é uma lâmina e é um material reto, vou cortando, né, com cuidado com essa lâmina, para que eu tenha o sulco e o desenho que eu quero da imagem. O gesso, não estando seco, né, você consegue ir modelando, é muito fácil, né, de fazer essa modelagem. E você não tenta fazer a modelagem final, você só precisa fazer o desenho, assim, a forma básica, e o que nós vamos fazer depois na modelagem final vai ser através do lixamento, tá? Aqui eu estou só preenchendo, né, aquele sulco do outro canto que foi colado, então usando o dedo também. Fica material, isso é normal, mas está preenchido. Ó. O importante é preencher o material. Essa é a outra fase, né, de você preencher, né? Então, preencher onde foi colado com... Depois espera secar. Isso aí
deixa no sol aí umas 2, 3 horas aí, ou de um dia para o outro, pode ser. E daí eu uso primeiro a lixa 150 para emparelhar todo o material. E depois, para dar o acabamento, eu uso uma lixa 320, à base de água. Isso, a água é bom porque você não faz pó, né, dentro de casa. E ela tem um acabamento e uma durabilidade muito grande dessa lixa. Então vai lixando, e daí vai vendo, você já consegue, inicialmente você não consegue ver todos os detalhes. Uma maneira de ver os detalhes, eu já tenho uma experiência, não faço mais isso, mas para quem não tem experiência, dá um fundo, né, dá uma base nessa imagem, você já vai ver como é que se todos os detalhes estão bons, né? Eu tenho já essa sensibilidade com as mãos e muito tempo fazendo, já normalmente não faço isso. Mas para quem está começando, eu acho que era importante você dar um fundo agora em tudo isso. E se você vê que as emendas não estão boas, põe mais material. Pode pegar até um pincel, fazer um novo gesso e fazer aplicação com um pincel macio, também dá certo, e você vai melhorando esse acabamento, tá? Então limpa bem, e agora espera secar também, tudo, e vamos para a fase da pintura. Nesse caso aqui, né, eu estou usando aqui a cor bronze, aplicando direto. Como já está tudo pintado e eu nem dei base porque já está tudo isolado, tá? Então não precisa ir da base nessa imagem, ela já está com um isolamento. E vai pintando, né? E aqui agora, depois que você dá o acabamento, você vai ver, né, por isso que é importante, né, às vezes se você não tem experiência, está começando, dá uma base antes, daí você já vê se não dá o acabamento final. Se tem algum defeito, você consegue corrigir, né, com essa base, faz o lixamento de novo. Então, para conseguir fazer corretamente, não ficar aparecendo nenhuma emenda, é lixar e lixar, tá? Quanto mais você lixar, mais você vai ter um acabamento perfeito, tá? No caso de ser uma pintura com tinta, a tinta ela é mais espessa, às vezes você consegue melhorar alguns acabamentos através dessa tinta mais espessa. Mas aqui, no caso, é uma cera, então tem que ter um acabamento muito bom para que não apareça, né, nenhuma das emendas. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like ali para ajudar o nosso canal. E o acabamento final aqui, já vou dando com bronze, né, só nas áreas que são mais salientes da imagem, para dar uma iluminação melhor, assim, dentro do acabamento. Mas é somente acabamento. Então, o principal para você restaurar a imagem é seguindo esses passos, e o acabamento final é o lixamento, né? A pintura é só o final, e aqui a gente já consegue ver, né, como é que terminou essa restauração. Espero que você tenha gostado.